O microfone não tá. O microfone tá bem. Mas ele não tá pegando. Tá ruim, né? Isso aqui tá melhor. Bom, a temática da prostituição ela surgiu comigo num questionamento pessoal que eu fiz quando eu estava lendo um artigo sobre o modelo nórdico. O modelo nórdico ele é um modelo legislativo, jurídico, social, enfim, que ele foi desenvolvido na Suécia na década de 90, onde ele resolve criminalizar as pessoas, particularmente os homens, porque é uma questão de gênero, mas ele resolve criminalizar os consumidores da prostituição. A primeira vez que eu li sobre essa possibilidade, eu fiquei me questionando, na verdade eu lembro que eu fiquei sentada assim, uns 10 minutos na frente do computador refletindo, porque a gente sempre questiona sobre o que leva mulheres a se prostituírem, ou sobre o porquê é errado a prostituição, e ninguém pensa no outro lado. Que tipo de mentalidade faz com que a gente ache digno comprar o corpo e o consentimento sexual de uma outra mulher? E eu fiquei muito feliz quando eu entendi que existe um modelo legislativo aplicado e com que realmente possui resultados em muito pouco tempo, na verdade, em 10 anos. E esse resultado efetivo nos países nórdicos ocasionou uma redução de 76% do número de mulheres prostituídas. É um número absurdo que, com outras propostas de regulamentação da prostituição enquanto trabalho, enquanto ofício, não conseguiu fazer isso acontecer, e isso tudo me trouxe a discussão de entender mais esse processo, de entender a origem dessa expressão de dominação masculina. E, aparentemente, ela é uma questão da prostituição que ela soa talvez não tão atual, mas quando a gente vai pensar sobre o advento da internet e o multifacetamento que a questão da venda do sexo ela cria, com a erotização do TikTok, pedofilia infantil, o acesso que a gente tem ao pornô muito fácil no celular e o quanto isso já está influenciando a vida sexual e a vida individual de homens e de mulheres através do vício, a gente começa a questionar um pouco sobre será que é tão inofensivo assim esses 5 minutos que você tem na frente do celular indo atrás desse tipo de conteúdo, e quem são essas mulheres por trás desse tipo de vídeo, e será que elas não estão sendo estupradas ali? São um tipo de questionamento que são interessantes a gente desenvolver. Bom, a prostituição ela é um reflexo de uma dominação patriarcal, inicialmente falando, porque em sua maioria, as mulheres que estão sendo exploradas sexualmente, quem compram são os homens. Além disso, existe a reprodução de inúmeras outras estruturas capitalistas, estruturas racistas e coloniais também, porque a gente sabe que o lado mais vulnerável é sempre das mulheres negras, indígenas, dos países do sul global, tanto que o tráfico de seres humanos, o tráfico de mulheres, ele acontece em suma, trazendo mulheres do sul global para o norte global, trazendo mulheres em situação exploratória, em situação de miserabilidade, para serem consumidas no outro lado do mundo, a Alemanha, a Holanda, e isso sob a égide da legalidade. Então, essas mulheres, elas são 1 milhão e meio de mulheres no Brasil, 1 milhão e meio de pessoas no Brasil, 78% mulheres, e 2,5 milhões de pessoas são traficadas por ano. Então a gente está falando de uma quantidade realmente muito significativa e que a gente ignora esses números e ignora essa realidade, se distanciando dela por conta de tabu, por preconceito e por inaptidão em falar sobre sexo, coisa que deveria ser ensinada nas escolas e que a gente vê que não acontece. A ideologia neoliberal, ela acaba apagando a relevância desse tema também, justamente porque parece ser pacificada a ideia de que, nas palavras da Beatriz de Meno, que ela é uma parlamentar espanhola maravilhosa, se alguém disposto a vender, alguém disposto a comprar, não há o que ser questionado. Simplesmente a gente anula as questões de dignidade humana, a gente anula a exploração por detrás da prática, a gente anula a questão moral, a gente anula a humanidade dessa pessoa, dessa mulher que está sendo explorada em virtude
do sexo dela. Enfim, aqui são os dados a respeito de pornografia, que é impossível falar sobre prostituição e não falar de pornografia junto. Mas se fosse para trazer aqui, acho que a apresentação vai demorar umas 3 horas. Bom, enfim, esses dados, eles estão em inglês, dá para eu traduzir por cima, mas eles são retirados de um relatório internacional de uma fundação, se chama uma Fundação Celis, que é uma fundação francesa, e o objetivo dela é ser um observatório internacional sobre o tráfico humano e sobre a prostituição. Essas mulheres e homens dessa fundação, eles são de ideologia abolicionista, que eu vou explicar mais pra frente, e basicamente, em resumo, as informações mais importantes. 80% ou 90% das pessoas prostituídas desejam sair da prostituição. Então, através desse primeiro dado, a gente entende que não é uma questão de livre escolha. Eu escolhi ser prostituta. Se eu escolhesse, a gente iria estimular os nossos filhos e filhas a serem. E não é o que acontece, porque é uma realidade subhumana. 2/3 da prostituição acontecem online ou são influenciadas de forma online. O agenciamento, a publicação, a divulgação da prostituição acontece pelos meios virtuais. 48% das vítimas do tráfico humano são menores de idade. Então, também é um recorte interessante a ser disposto. Existe um grande índice de reincidência de compra de sexo, então não é um ato momentâneo, não é um ato que eu faço e deixo de fazer, é um ciclo vicioso através do qual se manifesta esse ódio ao feminino, porque a gente não é de se imaginar que esses relacionamentos eles vão ser passionais, ou vão ser carinhosos, ou vão ser respeitáveis, ou com consentimento, muito pelo contrário. Bom, baseado nisso, no questionamento da prostituição ser um problema social, um problema sexual, um problema de gênero, especificamente falando, de vários países ao redor do mundo, eles desenvolveram modelos legislativos para enquadrar essa prostituição, ora como ofício, como trabalho, como qualquer um, entre aspas, ora como exploração da sexualidade feminina, ou seja, uma forma de violência contra a mulher, e ora como crime, onde essas mulheres são criminalizadas, onde os compradores são criminalizados, onde os agenciadores são criminalizados também. Em vermelho, todas as formas de prostituição são ilegais. Nos Estados Unidos tem uma exceção, que é o estado de Nevada, em que eles não consideram crime. Prostituição é regulada por uma autoridade administrativa, os países em marrom. Em verde, claro, prostituição é tolerada, sem restrições legais, mas os agenciadores eles são penalizados. Em verde escuro, prostituição é tolerada, com restrições legais, e os procuradores, os agenciadores são penalizados. Em azul, a prostituição é tolerada, os agenciadores e os compradores de sexo são penalizados, que seria, no caso, o modelo nórdico, que eu vou explicar no final. Baseado nessas ideias legislativas, existem 3 modelos principais que resumem a trata da prostituição. O proibicionismo é uma modalidade que ela é basicamente pautada em moralismo e em religião, porque ela considera a prostituição crime. Eventualmente, dependendo do raciocínio do país, os consumidores e os facilitadores, que seriam os cafetões, eles são penalizados também. E, obviamente, a mulher prostituída. Ali são exemplos disso: África do Sul, Paquistão, Malawi, Líbano, Vietnã, e o Irã, com um exemplo de punição a chibatadas, expulsão e até prisão dessas mulheres prostituídas. O proibicionismo é um modelo que não funcionou, porque ele não é capaz de, primeiro, identificar o que está errado, se é errado é quem compra, se é errado é quem vende, se é errado é quem alicia. E ele, obviamente, favorece a clandestinidade. Então, o medo da polícia e o medo dessas penalidades faz com que as mulheres busquem justamente essa proteção dos agenciadores, e é o que acaba gerando um ciclo vicioso. E o proibicionismo ele ignora completamente o fato de que a prostituição é uma vulnerabilidade e não uma livre escolha da mulher.
Não, ao contrário. Então, aí tem um meio termo, que seria o regulamentarismo, que a princípio é uma ideia que se considera talvez do senso comum, já que a gente passou por uma, abre aspas, revolução sexual, onde o século XXI lida com o sexo de uma forma um pouco mais branda, um pouco mais liberal. Então, ok, a gente não criminaliza a prostituição, a gente regulamenta isso para que seja feito da forma mais limpa possível, da melhor forma possível, o mais longe das nossas casas, dos nossos filhos, possível também. Então, o regulamentarismo, ele é um problema em si, porque ele não resolve essa questão. É uma fachada higienista, porque ele foca o problema da prostituição ainda em cima da mulher e também favorece a prática. Um exemplo disso é o que acontece na Holanda e na Alemanha, onde essas mulheres elas são segregadas dentro da cidade. A prostituição ela é delimitada, existem espaços, são descritos a luz vermelha ou bairros da luz vermelha, onde essas mulheres elas são expostas, onde existe a prática do comércio sexual. A elas são cobrados impostos pelo sexo e elas podem inclusive ingressar com ações de cobrança contra os clientes dela em caso de inadimplência. Existe a questão do registro trabalhista, mas ele também é muito inutilizado, porque da mesma forma que no Brasil ninguém gostaria de ter trabalhadora do sexo na carteira de trabalho, e isso, o histórico que isso geraria também impede que ela consiga outros empregos, então o regulamentarismo falhou tanto quanto o proibicionismo. Além disso, existem outras problemáticas que se desenvolvem em cima dos donos de bordéis, dos governos, e é um ciclo vicioso em torno do desenvolvimento dessa questão. Outro ponto do regulamentarismo é que os países que regulamentaram a prostituição se tornaram grandes destinos de tráfico humano. Então, o que acontece? A Alemanha e a Holanda, os grandes exemplos de liberalismo sexual, de liberalismo de drogas, enfim, se tornaram alvo de tráfico humano, trazendo novamente essas mulheres da África, essas mulheres dos países do Oriente Médio, essas mulheres do Brasil, inclusive, que é o celeiro do tráfico humano, Brasil na América Latina. E essas mulheres, elas, quando elas chegam na Europa, elas têm esses documentos confiscados delas mesmas e ficam na mão dos agenciadores dos bordéis e, enfim, totalmente alheias a qualquer possibilidade de segurança e do que seria esse paraíso europeu a elas prometido. E aí, em 1949, com a Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e o Latrocínio, foi uma convenção das Nações Unidas, o Brasil, inclusive, e mais outros países, que eu não vou saber listar agora, mas eles assinaram esse tratado, e no preâmbulo desse tratado ele já considera a prostituição como um mal que acompanha, isso é, considerando que a prostituição e o mal que acompanha, isso é, o tráfico de pessoas para fins de prostituição, são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana, e põem em risco o bem-estar do indivíduo, da família e da comunidade. Óbvio que talvez, por questões mais tradicionais ou conservadoras ou moralismo, essa inclusão da questão da família, da comunidade, a fins religiosos, mas é uma inovação muito grande para a época a definição de prostituição como um mal incompatível com a dignidade humana, e o qual deve ser combatido. Baseado nisso, esses países assinaram esse tratado, inclusive o Brasil, onde se comprometeram a lutar contra o tráfico humano e como a prostituição a nível de exploração sexual da mulher. O Brasil, sobre essa perspectiva, assim como outros países da Europa, ele adotou o raciocínio de não vamos penalizar a prostituição, vamos penalizar as pessoas que agenciam a prostituição e o tráfico humano. Então, você ter uma casa de prostituição, você ser um cafetão, uma cafetina, manter ou aliciar em algum nível isso é passível de penalidade. Agora, a compra do sexo também, do consentimento dessa mulher, do corpo dela, ainda é permitido. Tanto que é o que faz com que esse sistema continue funcionando. Certo. Baseado no abolicionismo, várias pesquisas de campo, inclusive, foram feitas, especificamente nos países nórdicos,
onde se percebeu que o abolicionismo não era o suficiente, porque ele não minava os números, ele não minava o problema, ele não minava a exploração. E surgiu em 1999 a Lei do Comprador Sexual, que deu início a esse modelo legislativo chamado modelo nórdico. Um minuto. Um minuto? Dois. Sim. 2 minutos. Tá. Enfim. O modelo nórdico, ele então desenvolve uma abordagem holística, ou seja, ele entende que não adianta você tratar com as consequências disso e sem minar a procura. Logo, só existem mulheres se prostituindo porque existe alguém que as compra. Demanda. E é óbvio que isso tem que ser demanda. canalizado de alguma forma. Mas, não só sobre uma perspectiva da criminalização, ele traz uma abordagem holística. Ele entende que, justamente pela prostituição ser um problema social, sobre uma reafirmação de dominação de gênero, não é só necessário que se penalize, mas que se eduque, mas que se insira essa mulher na vida social, no trabalho, que dê oportunidade a ela para sair desse contexto, que também se eduque as crianças, os meninos, os homens na escola, na vida, a nível de entender o quão estrutural é isso. Então, o neoabolicionismo é esse modelo que eu falei no início da apresentação que funcionou. Ele é um modelo que está sendo refletido e que está sendo adotado pouco a pouco por vários países, inclusive a França, em 2016, ela aprovou uma lei que multa de até 3.750 euros a quem paga para obter relações sexuais. Eu, particularmente, entendo como um avanço, mas eu ainda, como eu comentei, acho que a criminalização não é só o suficiente, é toda uma reforma de mentalidade que acontece e que é necessário que se desenvolva para que a gente chegue nesse patamar de um novo olhar a respeito da prostituta, um novo olhar a respeito da prostituição. E ela deixa de ser um problema de gênero, deixa de ser uma questão, uma reprodução de estruturas de exploração. A ideia central defendida por esse movimento é que o abolicionismo do século passado, o cliente ficava invisível, dado que os homens são educados para dominar pela força, pelo dinheiro e pelo sexo. Nessa nova forma de abolicionismo, seriam eles o alvo fundamental, pois não existisse clientes, não haveria prostituição. E aí, para finalizar, eu trouxe alguns dados da realidade brasileira, para a gente entender sobre quem são essas mulheres que estão sendo prostituídas e tirar esse estigma de glamourização também que acontece, ainda mais com a popularização de OnlyFans e enfim, prostituição de luxo, como se esse fosse o dado democrático. 87% da prostituição acontece na rua. 90% das mulheres que trabalham com prostituição queriam ter outro trabalho. Não é escolha, nunca foi e não vai ser por muito tempo. 1.500.000 dos profissionais do sexo no Brasil existem e 78% desses são mulheres. As travestis correspondem a 15% e só 7% são homens. 59% são chefes de família e devem sustentar sozinhas os filhos. 45,6% têm o primeiro grau de estudos. 24,3% não concluíram o ensino médio. 70% das mulheres prostitutas não têm uma profissionalização. O Brasil é o primeiro lugar em exploração na América Latina. Meninas se prostituem por R$2 em Roraima. Mulheres se prostituem por R$5 no Nordeste. Em região sem eletricidade, mulheres se prostituem em troca de óleo diesel e menores de idade são exploradas sexualmente por R$20 na zona leste de São Paulo. Então, quando a gente vai falar em política pública, é sobre essas mulheres, sobre essas pessoas que a gente tem que estar tratando, não sobre quem se prostitui fazendo vídeo na internet, ou sobre prostituição de luxo, ou sobre... Enfim, tirar essa ideia do consentimento, tirar essa ideia da livre escolha e entender realmente esse recorte social de exploração que essas mulheres pertencem. Eu acredito sim que o neoabolicionismo ele é uma possibilidade. Eu acredito que, talvez não implantado de forma brusca, mas conforme a gente vai evoluindo de mentalidade, ele se torne concreto, e aí daí talvez os nossos filhos, os nossos netos consigam ter outro parâmetro, outra visão a respeito da sexualidade que infelizmente a gente não teve até hoje. E é isso.